Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O ônibus atravessava as ruas movimentadas de São Paulo naquela manhã de segunda-feira, carregando Marina em direção a um endereço que ela havia anotado com letras caprichadas num papel já amassado de tanto ser dobrado e desdobrado. A jovem de 23 anos pressionava a bolsa gasta contra o peito, sentindo o coração bater num ritmo acelerado que misturava ansiedade e esperança. Suas roupas simples, limpas e bem passadas contrastavam com o cansaço estampado no rosto de quem acordara antes das 5 da manhã para atravessar a cidade inteira. Ela olhava pela janela suja do transporte coletivo, observando como as paisagens mudavam conforme se aproximava da Zona Sul. As casas apertadas e os prédios desbotados davam lugar a avenidas arborizadas, muros altos e portões imponentes. Marina nunca imaginara que um dia trabalharia num lugar como aquele. Nascida e criada na periferia, filha de uma lavadeira e de um porteiro que já não estava mais entre eles, ela conhecia bem o peso das contas atrasadas e a angústia de não saber se o dinheiro chegaria até o fim do mês. A vaga de babá havia aparecido como um presente inesperado. Uma conhecida da mãe trabalhava como faxineira numa casa de família rica e ouviu que estavam procurando alguém para cuidar de uma criança. Marina tinha experiência com crianças, havia cuidado dos sobrinhos desde pequena e sempre demonstrou jeito natural para lidar com os pequenos. Quando soube da oportunidade, não pensou duas vezes. Arrumou os documentos, preparou as referências e compareceu à entrevista com a determinação de quem sabe que aquela chance poderia mudar sua vida. A entrevista havia sido estranha. Marina lembrava-se perfeitamente daquele dia, 3 semanas atrás. Fora recebida por uma mulher alta, elegante, de cabelos lisos e impecáveis, vestindo um conjunto branco que parecia ter saído direto de uma revista de moda. Verônica Almeida se apresentara como a senhora da casa e mãe do menino que precisava de cuidados. Seus olhos azuis percorreram Marina de cima a baixo, analisando cada detalhe com uma frieza que fez a jovem se sentir desconfortável. As perguntas foram diretas e incisivas. Verônica queria saber sobre experiência, disponibilidade, referências e principalmente sobre disciplina. Repetiu várias vezes que a criança precisava de limites rígidos, de rotina estruturada, de alguém que não fosse permissivo demais. Marina concordou com tudo, acreditando que se tratava apenas de educar com responsabilidade. Afinal, ela mesma fora criada com regras claras e respeito aos mais velhos. O que mais chamou atenção durante a entrevista foi a ausência do pai da criança. Verônica explicou que Rafael Almeida, seu marido, era um empresário extremamente ocupado, dono de uma empresa de importação e exportação que exigia viagens constantes. Ele praticamente não tinha tempo para acompanhar os detalhes da criação do filho, confiando totalmente nas decisões da esposa. Marina achou estranho, mas não comentou nada. Não era seu papel julgar a dinâmica daquela família. Quando finalmente foi aceita, Marina sentiu uma alegria que não cabia no peito. O salário oferecido era 3 vezes maior do que qualquer coisa que já havia recebido. Poderia ajudar a mãe com as despesas, quitar algumas dívidas e até começar a guardar um dinheiro. Mas mais do que isso, sentia-se importante. Teria a responsabilidade de cuidar de uma criança, de ser presença constante na vida de alguém que precisava dela. Agora, enquanto o ônibus fazia a última curva antes de sua parada, Marina respirava fundo tentando acalmar os nervos. Desceu na avenida larga e arborizada, observando as mansões que se erguiam majestosas, por trás de muros altos e jardins bem cuidados. Consultou novamente o endereço no papel e caminhou por 2 quadras até encontrar o número certo. O portão de ferro trabalhado deixava entrever uma casa imponente de 3 andares, com fachada em tons claros e grandes janelas de vidro. Tocou a campainha e esperou. Segundos depois, a voz metálica de Verônica ecoou pelo interfone, pedindo que se identificasse. Marina anunciou sua chegada e o portão se abriu automaticamente com um ruído mecânico. Atravessou o jardim impecavelmente cuidado,
subiu os degraus de mármore da entrada e foi recebida pela própria dona da casa. Verônica estava ainda mais elegante do que Marina se lembrava. Vestia um conjunto cinza que valorizava sua silhueta magra, os cabelos presos num coque perfeito, a maquiagem leve, mas impecável. Cumprimentou Marina com um aceno de cabeça sem sorrir e a convidou a entrar. A jovem babá pisou no piso reluzente do hall de entrada, sentindo-se completamente fora de lugar com seus sapatos velhos e sua roupa simples. A casa era ainda mais luxuosa por dentro do que parecia do lado de fora. Lustres de cristal pendiam do teto alto, móveis de madeira nobre ocupavam os ambientes amplos, quadros caros decoravam as paredes brancas. Tudo era organizado com uma precisão quase obsessiva. Não havia um objeto fora do lugar, não havia uma almofada torta, não havia sequer uma mancha no chão brilhante. Verônica conduziu Marina até a sala de estar e pediu que sentasse. Começou a explicar a rotina da casa com uma voz firme e controlada. O menino, Lucas, tinha 4 anos e seguia um cronograma rígido estabelecido por ela. Acordava às 7 da manhã, tomava café às 7h30, tinha atividades educativas das 8 às 10, brincadeiras supervisionadas até o almoço, depois 1 hora de descanso obrigatório, mais atividades à tarde e jantar às 6 em ponto. Marina ouvia atentamente, anotando mentalmente cada detalhe. Mas foi durante a explicação sobre as regras que Marina começou a sentir um desconforto crescente. Verônica listou uma série de proibições que pareciam excessivas para uma criança de apenas 4 anos. Lucas não podia comer doces em hipótese alguma. Não podia assistir televisão. Não podia fazer barulho. Não podia correr dentro de casa. Não podia brincar com brinquedos que fizessem sujeira. Não podia questionar ordens. E, principalmente, não podia expressar sentimentos de forma exagerada. Qualquer choro era considerado drama. Qualquer reclamação era visto como birra. Qualquer desobediência resultava em castigo imediato. Marina engoliu em seco, tentando processar tudo aquilo. Queria perguntar, queria questionar, mas tinha medo de perder o emprego antes mesmo de começar. Precisava daquele salário. Precisava daquela oportunidade. "Onde está o Lucas?" Marina perguntou com a voz suave, tentando parecer tranquila. Verônica apontou para uma porta no corredor lateral e disse que o menino estava cumprindo um castigo por ter derramado suco durante o café da manhã. Marina sentiu o estômago apertar. Um castigo logo cedo, no primeiro dia dela na casa. Pediu licença e foi até a porta indicada. Ao abrir, deparou-se com uma cena que fez seu coração doer. No meio de um quartinho vazio, sentado numa cadeirinha de plástico azul, voltada para a parede branca, estava um menino pequeno de cabelos castanhos e pele clara. Ele permanecia completamente imóvel, as mãozinhas apoiadas sobre as perninhas, a cabeça baixa, como se estivesse hipnotizado. Marina se aproximou devagar, tentando não assustá-lo. "Lucas", ela chamou com voz doce. "Sou a Marina. Vim cuidar de você." O menino não se mexeu, nem virou a cabeça. Continuou na mesma posição, como uma estátua de carne e osso. Marina se agachou ao lado dele, tentando olhar seu rosto. Quando finalmente conseguiu, viu olhos castanhos grandes e tristes, o rosto pálido e a expressão vazia de quem já havia desistido de reagir. "Oi, amor", ela tentou novamente. "Você está bem." Lucas piscou lentamente e murmurou com uma voz fina e automática que merecia o castigo porque havia derramado o suco. Disse que precisava aprender a ter cuidado, que precisava ser um menino bom. Marina sentiu a garganta apertar. Aquela fala decorada, aquela aceitação passiva. Aquilo não era normal numa criança tão pequena. Ela olhou ao redor, do quartinho. Era completamente vazio. Sem brinquedos, sem cores, sem nada que pudesse trazer alegria. Apenas paredes brancas, piso frio e a cadeirinha de castigo. Marina voltou seu olhar para Lucas e percebeu marcas vermelhas nos braços dele, como se tivesse ficado apoiado de forma desconfortável por muito tempo. "Quantas horas você está aqui?" ela perguntou com cuidado. "Desde depois do café", ele respondeu sem emoção. Marina olhou para o relógio. Eram quase 10 da manhã.
Aquela criança estava sentada ali, imóvel, sozinha, há mais de 2 horas. Sentiu uma raiva crescer dentro do peito, mas sabia que precisava se controlar. Não podia explodir no primeiro dia. Não podia colocar tudo a perder. Respirou fundo e perguntou a Lucas se ele queria sair dali. O menino balançou a cabeça negativamente, dizendo que ainda não tinha permissão. Marina voltou à sala onde Verônica a esperava, folheando uma revista de decoração. A dona da casa levantou os olhos e perguntou se havia algum problema. Marina forçou um sorriso e disse que não. Apenas queria confirmar até quando o castigo deveria durar. Verônica consultou o relógio de pulso caro que brilhava em seu punho e respondeu que mais meia hora seria suficiente. Meia. Ora? Marina repetiu mentalmente, sentindo o peito apertar. Aquele menino ficaria ali imóvel, sozinho, por mais 30 longos minutos. Durante aquela primeira semana, Marina foi entendendo aos poucos a dinâmica perturbadora daquela casa. Lucas vivia sob um regime de controle absoluto. Cada movimento dele era vigiado. Cada palavra era analisada, cada expressão era julgada. Verônica estava sempre por perto, observando tudo com aqueles olhos frios e calculistas. Sempre encontrava algo errado. Sempre havia um motivo para punir. A alimentação do menino era outro ponto que deixava Marina angustiada. As porções servidas eram pequenas demais para uma criança em crescimento. Verônica justificava dizendo que Lucas tinha tendência a engordar e precisava manter uma dieta controlada. Mas Marina via a fome nos olhos do menino quando olhava para o prato vazio. Via como ele mastigava devagar, tentando fazer a comida durar mais tempo. Via como olhava com desejo para os alimentos que Verônica consumia tranquilamente na frente dele. Um dia, durante o almoço, Lucas pediu um pouco mais de arroz. Verônica negou imediatamente, dizendo que ele já havia comido sua porção e que gula era um defeito feio. O menino baixou a cabeça e murmurou um pedido de desculpas automático. Marina, sentada, à mesa com eles, sentiu uma vontade imensa de colocar mais comida no prato da criança. Mas sabia que seria punida por isso. Sabia que Verônica a estava testando constantemente, avaliando se ela seguiria as regras estabelecidas. À noite, quando Verônica subia para seu quarto e Marina ficava responsável por colocar Lucas para dormir, era o único momento em que conseguia ter alguma intimidade com o menino. Levava-o para o quarto dele, um espaço decorado com perfeição, mas sem nenhum brinquedo à vista. Tudo era guardado em armários trancados. Lucas só podia brincar com um objeto por vez, sob supervisão, e depois precisava guardar exatamente no mesmo lugar. Sentada na beirada da cama dele, Marina tentava conversar. No começo, Lucas respondia com monossílabos, sempre receoso, sempre olhando para a porta, como se esperasse que Verônica aparecesse a qualquer momento. Mas aos poucos, com a paciência infinita de Marina, ele começou a se abrir. Contou que não se lembrava da mãe de verdade. Disse que ela havia partido quando ele era muito pequeno e que agora tinha uma mãe nova que não gostava muito dele. Marina sentiu o coração partir ao ouvir aquelas palavras. Perguntou por que ele achava que Verônica não gostava dele. Lucas olhou para ela com aqueles olhos grandes e tristes e disse que mães de verdade davam abraços e beijos. Mães de verdade diziam que amavam seus filhos. Mães de verdade não colocavam as crianças de castigo por qualquer coisinha. Marina segurou a mão pequena dele e disse que nem todas as mães eram iguais, mas que ela estava ali para cuidar dele e dar todo o carinho que ele merecia. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Lucas começou a esperar ansiosamente pelo momento em que ficaria a sós com Marina. Era quando podia, finalmente, ser criança. Marina trazia papel e lápis de cor escondidos na bolsa e deixava que ele desenhasse. Contava histórias inventadas sobre príncipes corajosos e dragões bondosos. Cantarolava canções baixinhas que sua mãe cantava quando ela era pequena. E, principalmente, abraçava aquele menino com toda a ternura que ele nunca havia recebido. Lucas respondia ao afeto como uma planta que finalmente recebe água depois de muito tempo na seca. Seus olhos brilhavam quando via Marina chegar. Sorria timidamente quando ela elogiava seus desenhos.
Segurava firme em sua mão quando caminhavam pelo jardim, nos raros momentos em que Verônica permitia que saíssem. Era como se estivesse descobrindo o que significava ser amado. Mas a crueldade de Verônica não tinha limites. Marina testemunhava diariamente cenas que a deixavam cada vez mais indignada e impotente. Um dia, Lucas tropeçou e derramou água no tapete da sala. Verônica o arrastou pelos braços até o quartinho de castigo, ignorando completamente os pedidos de desculpas desesperados do menino. Deixou-o ali por 3 horas, sem água, sem comida, sem nada. Marina precisou ficar na cozinha preparando o almoço, ouvindo os soluços abafados que vinham do corredor, sentindo-se covarde por não ter coragem de intervir. Outra vez, Lucas acordou à noite com um pesadelo. Marina estava dormindo no quartinho dos fundos destinado aos empregados quando ouviu os gritos assustados da criança. Correu até o quarto dele e encontrou o menino chorando desesperadamente, chamando pela mãe que não existia mais. Tentou acalmá-lo, abraçou-o, disse que estava tudo bem, que era apenas um sonho ruim. Mas Verônica apareceu na porta com uma expressão furiosa. Ordenou que Marina voltasse para seu quarto e disse ao menino que parasse imediatamente com aquele escândalo. Lucas tentou explicar entre soluços que tinha medo, que o monstro do sonho ia pegá-lo, mas Verônica não quis ouvir. Disse que homens não choravam, que ele precisava aprender a ser forte, que mimimi não resolvia nada. Marina viu o desespero nos olhos de Lucas quando a porta foi fechada e ele ficou sozinho no escuro, ainda tremendo de medo. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita do quartinho dos fundos, olhando para o teto, questionando-se se deveria continuar naquele emprego. O dinheiro era importante, sim. A oportunidade era única, sim. Mas valia a pena ser cúmplice daquilo tudo. Valia a pena assistir passivamente ao sofrimento de uma criança inocente. Valia a pena trocar sua consciência por um salário. Mas toda vez que pensava em ir embora, lembrava-se do rostinho de Lucas iluminado quando ela chegava pela manhã. Lembrava-se de como ele segurava sua mão com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Lembrava-se dos desenhos que ele fazia para ela, guardados cuidadosamente debaixo do colchão para que Verônica não descobrisse. Se ela fosse embora, quem protegeria aquele menino? Quem daria a ele os momentos de carinho que faziam sua vida um pouco menos sombria? Marina tomou uma decisão naquela noite. Ficaria, mas não seria apenas mais uma funcionária seguindo ordens cruéis. Dentro das possibilidades que tinha, tentaria amenizar o sofrimento de Lucas. Tentaria ser para ele a figura materna que tanto precisava. Tentaria, aos poucos, fazer com que ele entendesse que merecia amor e cuidado. Os dias seguintes se transformaram numa espécie de jogo silencioso entre Marina e Verônica. A dona da casa observava cada movimento da babá, procurando falhas, esperando deslizes. Marina, por sua vez, aprendia a ser discreta. Guardava biscoitos no bolso do avental e dava escondido para Lucas quando Verônica não estava olhando. Inventava atividades educativas que, na verdade, eram brincadeiras disfarçadas. Cantava baixinho enquanto o ajudava a se vestir, transformando aquele momento mecânico em algo cheio de afeto. Lucas começou a mudar sutilmente. O olhar vazio foi sendo substituído por um brilho tímido de esperança. Os ombros curvados começaram a se endireitar um pouquinho. A voz fraca ganhou um pouco mais de firmeza. Ele começou a fazer perguntas sobre o mundo lá fora, sobre como era a casa onde Marina morava, sobre se existiam outras crianças que brincavam na rua. Marina respondia tudo com paciência, abrindo janelas na imaginação daquele menino que vivia preso numa gaiola de ouro. Foi durante uma tarde chuvosa, quando Verônica havia saído para um compromisso, que Marina e Lucas tiveram seu momento mais especial até então. Estavam sozinhos na casa, apenas eles dois e a empregada que trabalhava na lavanderia e raramente aparecia. Marina pegou alguns lençóis e construiu uma cabana na sala de estar, algo que jamais seria permitido se Verônica estivesse presente. Lucas olhou para aquela estrutura improvisada com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um castelo de verdade. "Pode entrar",
Marina disse sorrindo. É nosso forte secreto. Lucas hesitou, olhando para a porta como se esperasse que Verônica surgisse a qualquer momento. Mas Marina o encorajou e ele finalmente entrou, arrastando-se pelo chão e se acomodando dentro da cabana. Marina entrou atrás dele, levando uma lanterna e alguns livros infantis que havia comprado com seu próprio dinheiro. Ali dentro, protegidos pela luz suave da lanterna e pelo abraço aconchegante dos lençóis, Marina leu histórias para Lucas. Histórias de aventuras, de amizade, de coragem. O menino ouvia extasiado, fazendo perguntas, rindo das partes engraçadas, preocupado quando os personagens enfrentavam perigos. Era a primeira vez que Marina o via realmente feliz. A primeira vez que ele parecia uma criança de verdade, sem medo, sem culpa, sem a sombra pesada de Verônica sobre ele. Quando chegou a hora de desmanchar a cabana antes que Verônica voltasse, Lucas abraçou Marina com força e disse baixinho que gostava muito dela. Disse que ela era sua pessoa favorita no mundo inteiro. Marina sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas segurou o choro. Abraçou aquele menino de volta e prometeu que sempre estaria ali para ele, não importasse o que acontecesse. Mas Marina não sabia que aquela promessa seria testada muito em breve. Não sabia que os dias seguintes trariam acontecimentos que mudariam tudo. Não sabia que o amor que havia construído com Lucas seria tanto sua força quanto seu maior desafio. Naquela noite, quando Verônica chegou e encontrou tudo perfeitamente em ordem, ela olhou para Marina com uma desconfiança que fez a jovem babá se arrepiar. Havia algo no ar, uma tensão crescente, como se a tempestade estivesse prestes a estourar. Marina subiu para seu quartinho com o coração apertado, sentindo que algo estava para acontecer, e ela estava certa. Na manhã seguinte, tudo começou de forma aparentemente normal. Marina acordou cedo, preparou o café da manhã seguindo as instruções precisas de Verônica, arrumou a mesa com o cuidado de sempre. Lucas desceu as escadas com seus passinhos lentos e cuidadosos, vestindo o pijama azul claro que Verônica havia escolhido. Seu rostinho ainda carregava as marcas do sono, os olhos inchados de quem havia chorado durante a noite. Bom dia, Marina disse com voz suave, abrindo os braços. Lucas olhou rapidamente para a porta da cozinha, verificando se Verônica não estava por perto, e então correu para o abraço. Marina o ergueu do chão e o apertou contra o peito, sentindo o corpinho magro e frágil em seus braços. Você dormiu bem? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Lucas balançou a cabeça negativamente e murmurou que teve pesadelos de novo. Marina o colocou na cadeira da mesa, ajeitou a almofada em suas costas e serviu o mingau morno que Verônica havia autorizado para o café da manhã. Lucas comeu devagar, em silêncio, enquanto Marina observava cada movimento seu com o coração apertado. Queria poder dar a ele um café da manhã de verdade, com pão quentinho, queijo, presunto, suco natural, frutas, mas sabia que qualquer desvio do cardápio estabelecido resultaria em consequências severas. Foi nesse momento que Verônica entrou na cozinha. Estava impecável como sempre, vestindo um conjunto bege que parecia ter acabado de sair da passadeira, os cabelos presos num rabo de cavalo elegante, a maquiagem leve realçando seus traços finos. Cumprimentou Marina com um aceno frio e observou Lucas comer sem demonstrar nenhum afeto. O menino ficou ainda mais tenso, mastigando com cuidado redobrado, as mãozinhas tremendo levemente ao segurar a colher. Marina percebeu que algo estava diferente no comportamento de Verônica. Havia uma irritação contida em seus gestos, uma impaciência nos movimentos. A dona da casa mexia no celular com força excessiva, suspirava alto, tamborilava as unhas perfeitas na bancada de mármore. Marina trocou um olhar preocupado com Lucas, que havia parado de comer e observava a cena com medo evidente. Então aconteceu. Lucas, nervoso com a presença tensa de Verônica, deixou a colher escorregar de suas mãos pequenas. O talher caiu no chão com um ruído metálico que ecoou pela cozinha silenciosa. O mingau respingou no piso limpo, formando pequenas manchas bege. O tempo pareceu congelar por um segundo eterno. Verônica se virou lentamente, seus olhos azuis fixos no menino.
Lucas ficou pálido, os lábios tremendo, as lágrimas já se formando nos cantos dos olhos. Desculpa, ele sussurrou com a voz trêmula. Foi sem querer. Desculpa. Marina deu um passo à frente, tentando intervir, mas a expressão no rosto de Verônica a fez parar. A dona da casa caminhou até Lucas com passos calculados, cada movimento carregado de uma fúria fria e controlada. Pegou o menino pelo braço com força, fazendo-o soltar um gemido de dor. Você é um desastre, ela disse com voz baixa, mas cortante. Não consegue fazer nada direito. Não consegue nem segurar uma colher. É patético. Marina sentiu a raiva explodir dentro dela. Não podia mais ficar calada. Não podia mais fingir que não via. Senhora Verônica, por favor, ela disse com voz firme. Foi apenas um acidente. Ele é uma criança. Verônica virou-se para ela com uma expressão gélida que fez Marina dar um passo atrás involuntariamente. Você não foi contratada para opinar, Verônica respondeu com desdém. Foi contratada para obedecer. E agora vai ficar quieta enquanto eu cuido da educação do meu enteado. Marina apertou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos, mas não disse mais nada. Sabia que, se continuasse, seria demitida na hora. E se fosse embora, quem protegeria Lucas? Verônica arrastou o menino até o quartinho de castigo. Lucas chorava baixinho, pedindo desculpas repetidas vezes, prometendo que nunca mais deixaria nada cair. Marina o seguiu impotente, o coração partido ao ver aquela cena. Quando chegaram ao quartinho vazio, Verônica empurrou Lucas para dentro e apontou para a cadeirinha. Sente e fique aí até eu dizer que pode sair. E pare de chorar agora. Homens não choram por bobagens. Lucas se arrastou até a cadeirinha, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Sentou-se na posição já familiar, as costas retas, as mãozinhas sobre os joelhos, o rosto voltado para a parede branca. Marina viu a resignação em seus ombros pequenos, a aceitação dolorosa daquele destino cruel. Queria correr até ele, abraçá-lo, tirá-lo dali. Mas Verônica estava na porta, observando tudo com aqueles olhos frios. Volte para a cozinha e limpe a bagunça, Verônica ordenou a Marina. E não se atreva a questionar minhas decisões novamente. Esta é a última advertência. Marina engoliu em seco e assentiu, saindo do quartinho com as pernas bambas. Ouviu a porta ser trancada atrás de si e o clique da chave girando. Lucas estava preso ali dentro, sozinho, no escuro. Enquanto limpava o chão da cozinha, Marina sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. Tinha vergonha de si mesma, vergonha por não ter coragem de enfrentar Verônica. Vergonha por colocar o emprego acima do bem-estar de uma criança. Vergonha por ser covarde. Mas, ao mesmo tempo, sabia que se fosse demitida agora, a próxima babá poderia ser ainda pior. Poderia ser alguém que não se importasse, que não desse carinho escondido, que não amenizasse o sofrimento de Lucas. O dia seguiu pesado e silencioso. Verônica saiu para mais um de seus compromissos sociais, deixando instruções para que Lucas ficasse no castigo até a hora do almoço. 4 horas. 4 horas trancado naquele quartinho vazio, sozinho, pagando por um acidente que qualquer criança de 4 anos cometeria. Marina preparou o almoço mecanicamente, as mãos tremendo, a mente inquieta. Quando finalmente o relógio marcou o meio-dia, ela correu até o quartinho, destravou a porta com a chave que Verônica havia deixado e entrou. Lucas ainda estava na mesma posição, mas agora seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto manchado pelas lágrimas secas, o corpo tremendo levemente. Marina se aproximou devagar e se ajoelhou na frente dele. Acabou, amor, ela disse com voz embargada. Você pode sair agora. Lucas levantou os olhos para ela e Marina viu algo que nunca havia visto antes naquele rostinho. Não era apenas tristeza. Não era apenas medo. Era uma espécie de desistência profunda, como se algo dentro dele estivesse se apagando lentamente. Como se ele estivesse começando a acreditar que realmente merecia tudo aquilo. Naquele momento, Marina tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse, não importava se perdesse o emprego, não importava se Verônica a odiasse. Ela precisava fazer algo. Precisava proteger aquele menino.
Precisava ser a voz que ele não tinha coragem de ter. Precisava lutar por ele, mesmo que isso significasse lutar contra todo o poder e dinheiro da família Almeida. Ela estendeu os braços e Lucas se jogou neles com uma força desesperada. Abraçou o pescoço de Marina como se estivesse se afogando e ela fosse sua única salvação. Marina o segurou com força, acariciando seus cabelos, sussurrando palavras de conforto. Prometeu baixinho, só para ele ouvir, que iria protegê-lo, que não estava sozinho, que havia alguém que o amava de verdade. Lucas chorou por longos minutos nos braços dela, liberando toda a dor, todo o medo, toda a solidão acumulada. Marina deixou que ele chorasse, sabendo que aquelas lágrimas eram necessárias. Quando finalmente os soluços diminuíram, ela limpou o rosto dele com carinho e disse que precisavam descer para o almoço. Lucas assentiu, ainda segurando firme na mão dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele soltasse. Desceram as escadas juntos, mãos entrelaçadas, e Marina sentiu uma determinação crescer dentro dela. Não sabia como, não sabia quando, mas ia encontrar uma forma de tirar Lucas daquela situação. Ia encontrar uma forma de fazer Rafael Almeida enxergar o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Ia encontrar uma forma de dar a aquele menino a infância que ele merecia. O que Marina não sabia era que os próximos dias trariam acontecimentos que testariam sua coragem de formas que ela jamais imaginou. Não sabia que o amor que sentia por Lucas seria posto à prova. Não sabia que teria que fazer escolhas impossíveis, enfrentar medos paralisantes e arriscar tudo o que tinha por alguém que mal conhecia, mas que já amava como se fosse seu próprio filho. Os dias que se seguiram àquele episódio da colher foram marcados por uma tensão constante que pairava sobre a mansão como uma nuvem pesada. Marina sentia que Verônica a observava com ainda mais atenção, analisando cada gesto, cada palavra, esperando pelo menor deslize que justificasse sua demissão. A dona da casa havia deixado claro que tolerância zero seria aplicada a qualquer questionamento de sua autoridade. Marina acordava todas as manhãs com um nó no estômago, vestia seu uniforme simples e descia as escadas sabendo que cada dia seria uma batalha silenciosa. Mas quando via o rostinho de Lucas iluminado ao vê-la, quando sentia a mãozinha pequena segurar a sua com confiança, quando ouvia o sussurro baixinho dizendo que estava feliz porque ela tinha voltado, tudo valia a pena. Aquele menino havia se tornado a razão pela qual ela continuava ali, enfrentando humilhações e testemunhando crueldades que faziam seu coração doer. Lucas estava mudando aos poucos. Nos momentos em que ficavam sozinhos, ele ria mais, falava mais, fazia perguntas sobre o mundo além daquelas paredes. Marina respondia tudo com paciência infinita, abrindo janelas na imaginação daquele menino que vivia aprisionado. Contava sobre o parque perto de sua casa, onde crianças corriam e brincavam livremente, sobre os cachorros que latiam felizes nas calçadas, sobre as pipas coloridas que enfeitavam o céu nos finais de semana, sobre a vida simples, mas cheia de alegria, que existia fora daquela mansão luxuosa e gelada. Um dia, durante a tarde, enquanto Verônica estava ao telefone resolvendo assuntos de uma festa beneficente que estava organizando, Marina conseguiu levar Lucas até o Jardim dos Fundos. Era um espaço raramente utilizado, com grama verde e algumas árvores frutíferas que ninguém cuidava adequadamente. Marina se sentou na grama e puxou Lucas para seu colo. O menino se acomodou contra ela, encaixando-se perfeitamente, como se aquele lugar tivesse sido feito sob medida para ele. Olha ali. Marina apontou para uma árvore onde um passarinho cantava alegremente. Você sabe que nome é esse passarinho? Lucas balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos na pequena ave. É um bem-te-vi, ela explicou com voz suave. Ele canta assim para chamar a namorada dele. Quer tentar imitar o som. Lucas hesitou, olhando ao redor com medo de que Verônica aparecesse e o repreendesse por fazer barulho. Mas Marina o encorajou, e ele finalmente tentou, soltando um pio baixinho e tímido. Marina riu e disse que estava muito bom, que ele só precisava praticar mais.
Lucas tentou novamente, dessa vez um pouco mais alto, e então, novamente, cada vez ganhando mais confiança. Quando finalmente conseguiu imitar o som do bem-te-vi de forma convincente, seus olhos brilharam de orgulho. Ele olhou para Marina como se tivesse conquistado o mundo inteiro. Ela o abraçou forte e disse que estava muito orgulhosa dele. Naquele momento, algo se rompeu dentro de Lucas, como se uma represa de emoções contidas finalmente cedesse. Ele começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de gratidão por ter alguém que o valorizasse. "Por que você é tão boa comigo?" ele perguntou com a voz embargada. "Por que você me abraça e diz coisas bonitas? A mãe nova nunca faz isso." Marina sentiu a garganta apertar, limpou as lágrimas dele com carinho e disse que toda criança merecia amor e carinho. Disse que ele era um menino especial, inteligente, corajoso e que merecia ser feliz. Disse que ela estava ali porque gostava muito dele e queria vê-lo sorrir todos os dias. Lucas a abraçou com força e sussurrou algo que fez o coração de Marina quase parar. "Eu te amo", ele disse baixinho. "Você é minha mãe de verdade." Marina fechou os olhos, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Segurou aquele menino contra o peito e deixou que o amor que sentia por ele transbordasse sem barreiras. Naquele momento, ela soube com absoluta certeza que faria qualquer coisa por Lucas. Qualquer coisa. Mesmo que isso significasse sacrificar seu emprego, sua segurança, até mesmo sua própria felicidade. Aquela criança havia se tornado a coisa mais importante em sua vida. Mas a realidade cruel não tardou a se impor novamente. Verônica terminou a ligação telefônica e começou a procurar por eles. Quando finalmente os encontrou no Jardim dos Fundos, sua expressão era de fúria mal disfarçada. "O que estão fazendo aqui?" ela perguntou com voz cortante. Marina se levantou rapidamente, ajudando Lucas a fazer o mesmo. "Estávamos apenas tomando um pouco de ar fresco", ela explicou com voz calma. O sol estava tão bonito que achei que faria bem para o Lucas. Verônica deu alguns passos em direção a eles, seus saltos altos afundando levemente na grama. "Eu não autorizei que saíssem. A rotina estabelecida não inclui passeios no jardim neste horário." Marina respirou fundo, preparando-se para o confronto que sentia se aproximar. "Pensei que um pouco de ar fresco e contato com a natureza seria saudável para uma criança", ela disse com firmeza. "Lucas precisa de sol, de espaço para respirar." O silêncio que se seguiu foi pesado. Verônica olhou para Marina com uma expressão que misturava surpresa e raiva. Ninguém nunca havia questionado suas decisões daquela forma. Ninguém nunca havia sugerido que suas escolhas para a criação de Lucas pudessem estar erradas. Marina segurou firme na mão de Lucas, sentindo os dedinhos tremerem de medo em sua palma. "Você está ultrapassando seus limites, Verônica", finalmente disse com voz baixa, mas carregada de ameaça. Mais uma vez. Marina abriu a boca para responder, mas Lucas se adiantou. Com uma coragem que surpreendeu até mesmo Marina, o menino deu um passo à frente e disse com voz trêmula, mas determinada, que gostava de ficar no jardim com a Marina, que ela era legal, que ela o deixava feliz. O rosto de Verônica ficou lívido, seus olhos azuis brilharam com uma frieza que fez Marina instintivamente puxar Lucas para trás de si. A dona da casa caminhou até eles com passos lentos e calculados, cada movimento carregado de uma fúria contida. Quando estava a poucos centímetros de distância, ela se abaixou até ficar na altura de Lucas e disse com voz pausada que ele estava sendo mal educado, que crianças não opinavam sobre assuntos de adultos, que ele precisava aprender seu lugar. Marina sentiu a raiva ferver dentro dela. Não conseguiu mais se conter. "Senhora Verônica, por favor", ela disse com voz firme. "Ele é apenas uma criança. Está expressando seus sentimentos. Não há nada de errado nisso." Verônica se levantou lentamente e fixou seus olhos em Marina. "Você está demitida", ela disse com simplicidade gelada. "Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora." O mundo de Marina desabou. Sabia que aquele momento chegaria,
mas não esperava que fosse tão cedo. Não assim, não ainda. Olhou para Lucas e viu o pânico tomar conta de seu rostinho. O menino começou a chorar desesperadamente, segurando a saia de Marina com as duas mãos, gritando que não queria que ela fosse embora, que ela não podia ir, que ele precisava dela. Verônica tentou puxar Lucas para longe de Marina, mas o menino se agarrou com mais força ainda. Marina se ajoelhou e abraçou aquela criança com todo o amor que tinha no coração. Sussurrou em seu ouvido que tudo ficaria bem, que ela nunca o esqueceria, que ele era muito especial e forte. Mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. Como poderia deixá-lo ali, sabendo o que o esperava? Foi necessário que Verônica chamasse a empregada para ajudar a separar Lucas de Marina. O menino gritava, chorava, esperneava, numa demonstração de desespero que partia o coração. Marina foi praticamente arrastada para dentro da casa, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, enquanto os gritos de Lucas ecoavam pelo jardim. "Não vá embora", ele gritava entre soluços. "Por favor, não me deixe. Marina, por favor." Verônica empurrou Marina para dentro da casa e ordenou que fosse buscar suas coisas imediatamente. A jovem babá subiu as escadas com as pernas bambas, cada degrau pesando como chumbo. Chegou ao quartinho dos fundos e olhou ao redor. Suas poucas roupas penduradas no armário, estreito. A Bíblia que sua mãe havia lhe dado no criado mudo simples. A foto dela com a família colada na parede. Aquele espaço pequeno havia sido seu lar nas últimas semanas. Marina juntou tudo mecanicamente, colocando cada item na bolsa velha que havia trazido no primeiro dia. Seus movimentos eram automáticos, o cérebro incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Quando terminou, sentou-se na beirada da cama e deixou que o choro viesse com força total. Chorou por Lucas, pela infância roubada dele, pelo sofrimento que ainda enfrentaria. Chorou por si mesma, por sua impotência, por não ter conseguido protegê-lo. Do andar de baixo ainda podia ouvir os gritos abafados de Lucas, a voz de Verônica ordenando que ele parasse com aquele escândalo, o som de uma porta sendo batida com força. Depois, silêncio. Um silêncio pesado e angustiante que era pior do que qualquer grito. Marina imaginou Lucas trancado no quartinho de castigo, sozinho, chorando, se sentindo abandonado pela única pessoa que lhe havia mostrado amor. Desceu as escadas, carregando sua bolsa, o coração pesado como pedra. Verônica a esperava no hall de entrada, os braços cruzados, a expressão fria e indiferente. "Aqui está seu pagamento pelos dias trabalhados", ela disse, estendendo um envelope. Marina pegou sem olhar, sem contar, sem se importar. O dinheiro não significava nada naquele momento. Verônica abriu a porta e fez um gesto indicando a saída. "E não tente entrar em contato com a família", ela acrescentou. "Não tente procurar o Lucas. Se fizer isso, tomarei as medidas legais cabíveis." Marina passou pela porta sem dizer nada. Não havia palavras, não havia nada que pudesse ser dito. Desceu os degraus de mármore que havia subido, cheia de esperança semanas atrás. Atravessou o jardim perfeitamente cuidado. Passou pelo portão que se fechou atrás dela com um som final e definitivo. Ficou parada na calçada por longos minutos olhando para trás, para aquela mansão imponente que guardava dentro de si tanto sofrimento. Foi então que viu, na janela do segundo andar, o rostinho de Lucas pressionado contra o vidro. Mesmo daquela distância, Marina podia ver as lágrimas escorrendo por suas bochechas, as mãozinhas pequenas batendo no vidro. Ela levantou a mão e acenou, tentando sorrir através das próprias lágrimas. Lucas acenou de volta, desesperado, e Marina viu sua boca se mover formando palavras silenciosas. "Não vá, não me deixe, volte." Marina teve que se virar e começar a caminhar antes que suas pernas desistissem de sustentá-la. Cada passo era uma tortura. Cada metro de distância aumentava a dor em seu peito, mas continuou andando, uma perna na frente da outra, até que a mansão ficou para trás e ela não conseguia mais ver a janela onde Lucas chorava. Pegou o ônibus de volta para casa num estado de choque. Sentou-se no banco sujo e duro, olhando pela janela sem realmente ver nada. Sua mente estava presa naquela mansão,
com aquele menino que havia roubado seu coração em tão pouco tempo. Pensava em como ele estava agora, se ainda chorava, se Verônica o havia punido ainda mais, se ele acreditava que ela o havia abandonado de propósito. Quando chegou à pequena casa na periferia onde morava com a mãe, Marina mal conseguiu explicar o que havia acontecido. Dona Cecília, uma mulher de 50 anos com rugas marcadas pela vida dura, mas olhos gentis, abraçou a filha e deixou que ela chorasse em seu colo, como fazia quando era criança. Marina contou tudo, sobre Lucas, sobre Verônica, sobre os maus tratos, sobre o amor que havia crescido entre ela e aquele menino, sobre a dor de ter sido forçada a abandoná-lo. Dona Cecília ouviu tudo em silêncio, acariciando os cabelos da filha. Quando Marina terminou, a mãe disse algo que ficaria gravado em seu coração. Você fez o que podia, minha filha. Você deu amor àquele menino quando ninguém mais dava. Você plantou sementes de esperança no coração dele. Isso nunca vai ser apagado, não importa o que aconteça. Marina queria acreditar naquelas palavras. Queria acreditar que havia feito diferença. Mas a culpa a consumia. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Marina já havia enfrentado. Tentou procurar outro emprego, mas a falta de referências de seu último trabalho dificultava tudo. Verônica havia se recusado a fornecer qualquer recomendação, e Marina não tinha como explicar aos possíveis empregadores o motivo real de sua demissão sem parecer problemática. O dinheiro que havia guardado durante as semanas trabalhando na mansão estava acabando rapidamente. Dona Cecília fazia o possível, mas seu salário como lavadeira mal cobria as despesas básicas da casa. Marina se via obrigada a aceitar trabalhos temporários, bicos que pagavam pouco e não ofereciam estabilidade. Mas nada disso importava realmente. Sua mente estava sempre em Lucas, sempre se perguntando como ele estava, se estava comendo direito, se chorava à noite, se lembrava dela. Uma noite, 3 semanas após sua demissão, Marina teve um pesadelo terrível. Sonhou que Lucas estava preso no quartinho de castigo, chorando e chamando por ela. No sonho, ela tentava chegar até ele, mas suas pernas não funcionavam. Gritava seu nome, mas nenhum som saía de sua boca. Via Verônica trancando a porta com vários cadeados enquanto ria friamente. Acordou aos gritos, suada, o coração disparado. Dona Cecília correu até seu quarto e encontrou a filha chorando convulsivamente. Mãe, eu preciso fazer alguma coisa, Marina disse entre soluços. Não posso deixar aquele menino sofrer. Não posso simplesmente esquecer e seguir em frente. Preciso ajudá-lo de alguma forma. Dona Cecília segurou as mãos da filha e perguntou o que ela pretendia fazer. Marina não tinha resposta. Não sabia. Mas precisava tentar algo. Qualquer coisa. Foi então que ela se lembrou de Rafael Almeida, o pai de Lucas, o empresário ausente que mal conhecia o próprio filho, que acreditava nas mentiras da esposa, que não fazia ideia do inferno que acontecia dentro de sua própria casa. Se conseguisse falar com ele, se conseguisse contar a verdade, talvez houvesse esperança. Mas como chegar até um homem tão poderoso e ocupado? Como fazer com que ele acreditasse nela ao invés de na própria esposa? Marina passou os dias seguintes tentando encontrar uma forma de contatar Rafael. Pesquisou sobre ele na internet das lan houses do bairro. Descobriu que ele era dono de uma empresa grande, com escritórios em vários estados. Viajava constantemente para fechar negócios. Era visto como um empresário de sucesso, respeitado no mercado. Nas fotos que encontrou, via um homem de aparência séria, sempre vestido impecavelmente, sempre com uma expressão concentrada. Tentou ligar para o escritório dele várias vezes, mas nunca passava da secretária. Dizia que era um assunto pessoal urgente, mas a resposta era sempre a mesma. Sr. Almeida estava em reunião, em viagem, indisponível. Poderia deixar recado. Marina deixava, mas nunca recebia retorno. Era como tentar alcançar alguém que vivia em outro planeta. Desesperada, Marina chegou a ir até o prédio onde ficava a sede da empresa. Ficou esperando na recepção por horas, esperando que Rafael aparecesse, mas foi abordada por seguranças que pediram que se retirasse. Não tinha agendamento, não tinha autorização para estar ali.
Foi praticamente escoltada para fora do edifício, sentindo-se humilhada e impotente. Enquanto isso, dentro da mansão dos Almeida, Lucas vivia seus dias mais sombrios. Após a saída de Marina, ele havia entrado num estado de tristeza profunda que preocupou até mesmo a empregada que trabalhava na lavanderia. O menino mal falava, mal comia, passava horas sentado no quarto olhando para o nada. Havia uma apatia em seus olhos que não existia antes, como se uma parte essencial dele tivesse sido arrancada. Verônica, longe de demonstrar preocupação ou empatia, interpretou o comportamento de Lucas como teimosia e rebeldia. Endureceu ainda mais as regras. Contratou uma nova cuidadora, Dona Matilde, uma mulher de 60 anos com rosto severo e métodos ainda mais rígidos que os de Verônica. Juntas, criaram um regime quase militar para o menino de apenas 4 anos. Lucas acordava às 6 da manhã todos os dias. Precisava fazer sua cama com perfeição antes de descer para o café. Qualquer ruga no lençol resultava em castigo. O café da manhã era servido em porções ainda menores, e ele tinha apenas 15 minutos para comer. Se não terminasse no tempo estipulado, a comida era retirada e ele ficava sem. Dona Matilde dizia que disciplina começava com pontualidade. Depois do café, Lucas tinha exercícios físicos obrigatórios. Flexões, abdominais, corrida no lugar. Para uma criança de 4 anos era exaustivo e doloroso, mas Verônica insistia que precisava desenvolver resistência e força de vontade. Quando Lucas chorava de cansaço, era chamado de fraco. Quando parava para descansar sem permissão, era punido com horas na cadeirinha de castigo. As únicas brincadeiras permitidas eram atividades educativas supervisionadas, montar quebra-cabeças em silêncio, praticar letras e números, ouvir áudios educativos sobre ciências e história. Nada que envolvesse correr, gritar, sujar-se ou simplesmente ser criança. Lucas estava sendo moldado para ser um adulto em miniatura, sério, controlado, sem espontaneidade. À noite, quando era colocado para dormir, Lucas deitava no escuro com os olhos abertos. Pensava em Marina. Lembrava de seu sorriso, de seus abraços, de como ela dizia que o amava. Apertava contra o peito um desenho que havia feito dela e que guardava escondido debaixo do colchão, longe dos olhos vigilantes de Verônica e Dona Matilde. Chorava baixinho, abafando os soluços no travesseiro para não ser ouvido. Ele não entendia por que Marina havia ido embora. Não entendia o que havia feito de errado para que ela o abandonasse. Será que não a amava o suficiente? Será que não era um menino bom o bastante para merecer o amor dela? Esses pensamentos atormentavam sua mente infantil, criando feridas emocionais que se aprofundavam dia após dia. Rafael Almeida, enquanto isso, continuava sua rotina frenética de viagens e reuniões. Estava fechando um contrato importante com fornecedores da China, o que exigia sua presença constante em negociações que se estendiam por semanas. Quando ligava para casa, conversava brevemente com Verônica, que sempre dizia que estava tudo bem, que Lucas estava se desenvolvendo adequadamente, que a nova cuidadora estava fazendo um excelente trabalho. Rafael acreditava em tudo. Confiava cegamente na esposa, afinal, ela sempre demonstrara ser organizada, responsável, comprometida com a educação do enteado. Nunca suspeitara que por trás daquela fachada de perfeição existia uma crueldade fria e calculada. Nunca imaginara que seu filho estava sofrendo dentro da própria casa, clamando silenciosamente por ajuda que não chegava. Uma vez, durante uma ligação rápida entre reuniões, Rafael perguntou se poderia falar com Lucas. Verônica hesitou por um segundo antes de dizer que o menino estava fazendo lição de casa e não podia ser interrompido. Rafael aceitou a explicação sem questionar, prometendo ligar novamente em outro horário. Mas as semanas passavam e ele nunca conseguia conversar com o filho. Sempre havia um motivo. Lucas estava dormindo, estava no banho, estava com dor de cabeça, estava de castigo por ter se comportado mal. Marina, desesperada em sua pequena casa na periferia, não desistia de tentar ajudar Lucas.
Escreveu uma carta detalhada contando tudo o que havia presenciado na mansão. Descreveu os castigos excessivos, a privação de comida, a frieza emocional, os abusos psicológicos. Colocou toda a sua alma naquelas palavras, esperando que Rafael finalmente enxergasse a verdade. Enviou a carta por correio para o endereço comercial dele, rezando para que chegasse às mãos certas. Mas a carta nunca chegou a Rafael. Foi interceptada pela secretária, que tinha instruções de Verônica para filtrar qualquer correspondência relacionada à antiga babá. A carta foi jogada no lixo sem que o empresário sequer soubesse de sua existência. Marina esperou por semanas, esperou por uma resposta, por um sinal de que sua mensagem havia sido recebida. Mas nada aconteceu. O silêncio foi sua única resposta. A frustração e a impotência pesavam sobre Marina como um fardo insuportável. Ela se sentia falhando com Lucas a cada dia que passava. Via o tempo correndo e imaginava o menino sofrendo, se sentindo abandonado, acreditando que ninguém o amava. A culpa a corroía por dentro, tirando seu sono, sua paz, sua alegria de viver. Dona Cecília observava a filha definhar emocionalmente e decidiu tomar uma atitude. Conversou com conhecidos, pediu favores, acionou uma rede de contatos que havia construído ao longo de anos, trabalhando em casas de família. Finalmente conseguiu o telefone pessoal de alguém que trabalhava no escritório de Rafael. Uma faxineira que limpava os andares executivos da empresa e que, segundo diziam, tinha acesso a informações privilegiadas. Marina ligou para aquela mulher com o coração batendo acelerado. Explicou rapidamente sua situação. Disse que precisava urgentemente falar com Rafael Almeida sobre o filho dele. A faxineira ouviu tudo com atenção e prometeu tentar ajudar. Disse que Rafael costumava chegar muito cedo ao escritório antes de todos para trabalhar em paz. Se Marina quisesse tentar abordá-lo pessoalmente, aquele seria o melhor momento. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do sol nascer. Tomou banho, vestiu suas melhores roupas, que ainda assim eram simples e gastas. Pegou o primeiro ônibus, atravessou a cidade inteira e chegou ao prédio comercial às 5:30 da manhã. O sol ainda não havia nascido completamente. As ruas do centro estavam desertas. Apenas alguns trabalhadores começando suas jornadas. Marina esperou escondida atrás de uma coluna, observando a entrada do edifício. Às 6 em ponto, viu um carro luxuoso parar em frente ao prédio. Um homem alto, de terno impecável, saiu do veículo. Era Rafael Almeida. Mesmo de longe, Marina reconheceu o rosto das fotos que havia visto na internet. Respirou fundo, reunindo toda sua coragem, e correu em direção a ele. Senhor Almeida, ela chamou, a voz saindo trêmula, mas determinada. Por favor, preciso falar com o senhor. É sobre seu filho, Lucas. Rafael parou e virou-se para ela, os olhos mostrando surpresa e um toque de irritação. Quem é você? Ele perguntou com voz firme. Desculpe, mas não atendo solicitações pessoais sem agendamento. Marina deu mais alguns passos em direção a ele, as palavras saindo atropeladas. Meu nome é Marina. Eu era babá do Lucas. Fui demitida há algumas semanas. Preciso contar para o senhor o que está acontecendo com seu filho. Ele está sofrendo. Está sendo maltratado. Por favor, o senhor precisa me ouvir. Rafael franziu a testa, a irritação dando lugar a uma expressão de confusão. Maltratado, ele repetiu. Do que você está falando? Minha esposa me disse que você foi demitida por estar mimando demais o Lucas, por estar atrapalhando a educação dele. Marina balançou a cabeça vigorosamente. Não, senhor. Isso é mentira. Fui demitida porque questionei os métodos dela, porque tentei proteger o Lucas dos castigos excessivos, da privação de comida, dos abusos emocionais. O rosto de Rafael ficou rígido. Jovem, ele disse com voz controlada, mas com um toque de ameaça. Não sei o que você quer, mas fazer acusações graves contra minha esposa não é a forma correta. Se você tem alguma queixa, procure os canais apropriados. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Virou-se para entrar no prédio. Marina sentiu o desespero tomar conta. Agarrou-se à manga do terno dele, um gesto ousado que a surpreendeu. Senhor,
Por favor, ela implorou, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Só peço 5 minutos. 5 minutos para contar o que vi. Depois o senhor decide se acredita ou não. Mas faça isso pelo seu filho. Ele precisa do senhor. Precisa que alguém o proteja. Rafael olhou para aquela jovem de roupas simples, rosto marcado pelo cansaço, olhos cheios de lágrimas. Havia algo na intensidade de seu olhar, na sinceridade de seu desespero, que o fez hesitar. Contra seu melhor julgamento, contra todas as regras que estabelecera para manter distância de funcionários demitidos, ele assentiu. 5 minutos, ele disse secamente. No meu escritório. Mas se isso for perda de tempo, tomarei medidas legais. Subiram juntos no elevador em silêncio. Rafael mantinha uma distância cautelosa, observando Marina pelo canto do olho. Ela estava nervosa, as mãos tremendo levemente, a respiração acelerada. Quando chegaram ao andar executivo, ele a conduziu até uma sala espaçosa com vista para a cidade. Sentou-se atrás de uma mesa imponente e indicou uma cadeira para Marina. Então, ele disse cruzando os braços. Você tem 5 minutos. Comece. Marina respirou fundo e começou a contar tudo. Desde o primeiro dia, quando encontrou Lucas sentado na cadeirinha de castigo por horas, os castigos por acidentes mínimos, a comida sendo usada como punição, a frieza de Verônica, os abraços negados, as necessidades básicas ignoradas, o medo constante nos olhos do menino. Falou sobre como Lucas não conhecia afeto, não conhecia carinho, não conhecia amor, sobre como ele havia se apegado a ela porque foi a primeira pessoa que o tratou com ternura, sobre como foi demitida justamente por tentar protegê-lo, por questionar métodos que considerava abusivos. As palavras saíam, rápidas, carregadas de emoção, enquanto as lágrimas molhavam seu rosto. Rafael a escutou em silêncio, sua expressão se transformando gradualmente. A irritação inicial deu lugar a uma preocupação crescente. Quando Marina terminou, ele ficou em silêncio por longos segundos, processando tudo o que havia ouvido. Passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço e inquietação. Essas são acusações muito graves, ele finalmente disse com voz baixa. Você entende isso? Está acusando minha esposa de abusar emocionalmente do meu filho. Tem provas do que está dizendo. Marina baixou a cabeça. Não tenho provas concretas, senhor. Não gravei nada. Não fotografei. Nada. Tenho apenas minha palavra e minha consciência que não me deixa em paz. Sei o que vi. Sei o que vivi naquela casa. Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que despertava lá embaixo. Lembrou-se das últimas vezes que vira Lucas. O menino estava mais quieto, mais retraído. Ele havia atribuído isso a uma fase de crescimento, a um processo natural de maturidade. Mas e se houvesse algo mais? E se aquela jovem estivesse dizendo a verdade? Por outro lado, Verônica sempre fora uma esposa dedicada, cuidadosa com os detalhes da casa, comprometida com a educação de Lucas. Ela havia assumido a responsabilidade de criar o filho dele quando a mãe biológica partiu tragicamente. Havia sacrificado parte de sua liberdade para estar presente na vida do menino. Como poderia acreditar que ela era capaz das coisas que Marina descrevia? Ele se virou para Marina, que permanecia sentada com os ombros curvados, as mãos entrelaçadas no colo. Preciso pensar sobre isso, ele disse com cautela. Preciso investigar. Não posso simplesmente acreditar em acusações sem fundamento. Você entende? Marina assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Entendo, senhor. Só peço que o senhor observe. Seu filho. Realmente observe. Converse com ele. Pergunte como ele se sente. As crianças não mentem sobre essas coisas. Rafael anotou o número de telefone de Marina numa agenda e prometeu que entraria em contato caso decidisse investigar mais a fundo. Dispensou-a com um aceno de cabeça, já voltando sua atenção para os papéis sobre a mesa. Marina saiu daquele escritório sem saber se havia conseguido algo ou se apenas havia desperdiçado sua única chance de ajudar Lucas. Desceu as escadas lentamente, o corpo pesado de exaustão emocional. Do lado de fora do prédio, o sol já havia nascido, completamente,
iluminando as ruas movimentadas. Marina caminhou até o ponto de ônibus sentindo-se vazia. Havia feito tudo o que podia. Agora só restava esperar e rezar para que Rafael tomasse a atitude certa. Rafael ficou no escritório por horas, sem conseguir se concentrar no trabalho. A conversa com Marina havia plantado uma semente de dúvida em sua mente. Pegou o celular e ligou para casa. Verônica atendeu no segundo toque, a voz suave e educada como sempre. Rafael perguntou como Lucas estava. Bem, ela respondeu. Comportado, estudioso, um menino exemplar. Rafael perguntou se poderia falar com o filho. Verônica hesitou, como sempre fazia. Disse que Lucas estava no meio de uma atividade educativa importante e não podia ser interrompido. Rafael insistiu. Preciso falar com ele agora. É importante. Verônica percebeu o tom firme na voz do marido e concordou, embora com relutância. Alguns minutos depois, a voz fina de Lucas soou do outro lado da linha. Oi, papai. Rafael sentiu o coração apertar ao ouvir aquela vozinha que parecia ainda mais frágil do que se lembrava. Oi, filho. Como você está? Bem, papai. Verônica está cuidando bem de você. Sim, papai. Você está comendo direito. Sim, papai. Está brincando, se divertindo. Sim, papai. As respostas eram mecânicas, automáticas, como se estivessem sendo lidas de um roteiro. Rafael tentou fazer perguntas mais específicas, mas todas as respostas eram curtas e genéricas. Sentiu que havia algo errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Será que era apenas sua imaginação influenciada pelas palavras de Marina? Ou havia realmente algo que ele não estava vendo? Decidiu que voltaria para casa naquele fim de semana, mais cedo do que o planejado. Queria observar Lucas pessoalmente e passar tempo com ele, tentar entender o que realmente estava acontecendo. Comunicou sua decisão a Verônica, que ficou visivelmente desconfortável, mas tentou disfarçar. Que surpresa maravilhosa, ela disse com voz forçadamente alegre. Lucas ficará feliz em vê-lo. Mas Rafael notou a hesitação, notou o tom falso. Pela primeira vez em anos de casamento, começou a questionar se realmente conhecia a mulher com quem dividia a vida. Se realmente sabia o que acontecia dentro de sua própria casa quando estava ausente. A dúvida o atormentou pelos dias seguintes, crescendo e se tornando uma presença constante em sua mente. Marina, em sua casa na periferia, também não conseguia encontrar paz. Passava os dias esperando pelo telefone, pulando a cada vez que ele tocava, esperando que fosse Rafael dizendo que havia acreditado nela, que estava tomando providências. Mas os dias passavam e nenhuma ligação chegava, nenhuma notícia, nenhum sinal de que suas palavras haviam causado qualquer impacto. À noite, deitada em sua cama estreita, Marina fechava os olhos e via o rostinho de Lucas. Via seus olhos castanhos grandes e tristes. Via suas mãozinhas pequenas segurando a dela com confiança. Via o sorriso tímido que ele dava quando ela contava histórias. A saudade doía fisicamente, como se algo dentro dela tivesse sido arrancado. Dona Cecília fazia o possível para consolar a filha. Dizia que ela havia plantado sementes de amor no coração daquele menino, que essas sementes cresceriam e dariam frutos, mesmo que demorasse, que o amor verdadeiro sempre encontrava um caminho. Marina queria acreditar, mas a desesperança era mais forte. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, Lucas contava os dias para o retorno do pai. Verônica havia dito que Rafael viria no fim de semana e o menino sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Talvez, apenas talvez, pudesse contar ao pai sobre Marina, sobre como sentia falta dela, sobre como era difícil viver naquela casa sem ninguém que o abraçasse ou dissesse que o amava. Mas Verônica já havia se preparado. Nos dias que antecederam a visita de Rafael, intensificou ainda mais o controle sobre Lucas. Ensaiou com ele as respostas que deveria dar caso o pai fizesse perguntas. Deixou claro que qualquer reclamação, qualquer menção a Marina, qualquer sinal de que não estava feliz, resultaria em punições severas assim que Rafael fosse embora. Lucas, apesar de pequeno, entendia perfeitamente a ameaça implícita.
Sabia que seu pai ficaria apenas alguns dias e depois voltaria para suas viagens. Sabia que seria deixado novamente sozinho com Verônica e Dona Matilde. Sabia que qualquer coisa que dissesse agora seria cobrada depois, quando não houvesse ninguém para protegê-lo. Na noite de quinta-feira, véspera da chegada de Rafael, Lucas deitou-se na cama e puxou de debaixo do colchão o desenho que havia feito de Marina. Olhou para aquela figura simples, rabiscada com lápis de cor em papel amassado. Eram apenas traços infantis, tentando recriar o rosto que ele tanto amava. Mas para ele, era um tesouro. Era sua conexão com o único amor verdadeiro que conhecera. Apertou o desenho contra o peito e fechou os olhos. Fez uma prece silenciosa, usando as palavras simples que uma criança de 4 anos conseguia formar. Pediu para que Marina estivesse bem, para que não tivesse esquecido dele, para que um dia, de alguma forma, eles pudessem se reencontrar. Não sabia que aquela prece estava prestes a ser ouvida de uma maneira que ele jamais imaginaria. O amanhecer de sexta-feira chegou frio e nublado. Rafael acordou cedo em seu apartamento no centro da cidade, preparou suas malas e se dirigiu para a mansão. Durante todo o trajeto, pensou na conversa que tivera com Marina dias atrás. Pensou nas palavras dela, na sinceridade em seus olhos, no desespero em sua voz. Pensou também em Verônica, em sua postura sempre controlada, em sua educação impecável, em sua dedicação aparente. Quem estava dizendo a verdade? Quem estava mentindo? Rafael não sabia mais em quem acreditar, mas estava determinado a descobrir. Esta visita seria diferente. Desta vez ele realmente observaria, realmente prestaria atenção, realmente tentaria enxergar além das aparências cuidadosamente construídas. Quando o carro parou em frente ao portão da mansão, Rafael respirou fundo. Não sabia exatamente o que encontraria lá dentro. Não sabia se suas suspeitas seriam confirmadas ou se descobriria que havia sido injusto com Verônica. O que ele não imaginava era que os próximos dias revelariam verdades que mudariam sua vida para sempre. Verdades que o fariam questionar tudo o que acreditava conhecer sobre sua família. Rafael estacionou na garagem e respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Depois da conversa com Marina, aquelas paredes brancas pareciam esconder segredos sombrios. Verônica o recebeu na porta com seu sorriso perfeito. Rafael, que surpresa maravilhosa! Rafael correspondeu mecanicamente. Onde está meu filho? No quarto dele, fazendo lição. Lição numa sexta-feira à tarde, quando o pai acabava de chegar. Subiu as escadas rapidamente. Encontrou Lucas curvado sobre um caderno de caligrafia, com Dona Matilde observando severamente. O menino nem levantou a cabeça. Lucas, ele chamou. Sou eu, papai. Os olhos castanhos que se levantaram estavam apagados, vazios, com olheiras que não deveriam existir. Oi, papai. Lucas disse baixinho, voltando ao caderno como se esperasse permissão para parar. Dona Matilde se levantou. O menino ainda tem meia hora de lição antes do intervalo. Rafael sentiu raiva. Ele tem 4 anos. Deveria estar brincando. Verônica tentou intervir, mas Rafael a cortou. Lucas vai brincar agora. Esta é minha casa e este é meu filho. Saia, por favor. Quando ficaram sozinhos, Rafael se ajoelhou. Filho, olhe para mim. Você está feliz aqui? Lucas hesitou, tentando segurar as lágrimas. Sim, papai. Mas seus olhos contavam outra história. Pode me contar a verdade. Prometo que não vai acontecer nada de ruim. As lágrimas rolaram. Sinto falta da Marina. Ela me abraçava e dizia que me amava. A mãe nova não gosta de mim. Eu tento ser bom, papai. Tento muito. Mas nunca é suficiente. As palavras saíram num jorro desesperado sobre castigos, horas na cadeirinha, fome, medo. Rafael abraçou o filho, sentindo o corpinho magro tremer. Desculpa por não ter estado aqui, mas isso vai mudar, prometo. Rafael desceu e encontrou Verônica calmamente folheando uma revista. Disse que precisava viajar no dia seguinte por uma semana. Naquela noite, contratou um técnico que instalou câmeras discretas pela casa toda. No dia seguinte, fingiu partir, mas alugou um quarto de hotel e começou a monitorar tudo. Viu Verônica negar água a Lucas, Dona Matilde obrigá-lo a exercícios exaustivos,
o menino ser amarrado na cadeirinha por horas. Rafael assistia com lágrimas de raiva. Como havia sido tão cego. Na terceira noite, Lucas acordou gritando com pesadelo. Verônica o arrastou para o quartinho de castigo e o trancou, no escuro. Rafael ouviu cada soluço. Mamãe, por favor, estou com medo. Não aguentou. Dirigiu feito louco para casa às 3 da madrugada. Entrou silenciosamente e correu até o quartinho. Destravou a porta com mãos tremendo. Lucas estava amarrado na cadeirinha, chorando. Papai, você voltou. Rafael o desamarrou. Voltei. E não vou mais sair. Nunca mais. Carregou o filho para o quarto principal e ficou com ele a noite toda. Quando amanheceu, Verônica encontrou Rafael na cozinha preparando panquecas para Lucas. O que está fazendo aqui? Ela perguntou tensa. Cancelei a viagem. Sente-se. Pegou o laptop e mostrou as gravações. Verônica ficando pálida a cada cena. Você vai tentar me dizer que isso é educação? Rafael perguntou com fúria contida. Trancar uma criança no escuro depois de um pesadelo. Negar água e comida. Verônica tentou justificar. Era para o bem dele. Disciplina. Rafael deu um soco na mesa. Ele tem 4 anos. Deveria estar brincando, não conhecendo o terror. Quero que saia da minha casa. Hoje. Meu advogado entrará em contato sobre o divórcio. Tenho todas as provas. Meia hora depois, Verônica havia partido. Lucas perguntou se a Marina podia voltar agora. Rafael sorriu. Vou buscá-la. Naquele mesmo dia, foi até a periferia e encontrou a casa pequena. Dona Cecília o recebeu desconfiada. Sou Rafael Almeida. Estou procurando Marina. É sobre Lucas. Marina apareceu e parou ao vê-lo. Senhor Almeida, o Lucas está bem. Rafael deu um passo à frente. Ele está bem agora. Graças a você. Você estava certa sobre tudo. Instalei câmeras e vi com meus próprios olhos. Verônica está fora de nossas vidas. Lucas perguntou por você. Marina, vim pedir desculpas e implorar que volte. Ele precisa de você. Eu preciso de você. Marina chorou. Claro que eu volto. Nunca parei de pensar nele. Quando posso vê-lo? Rafael sorriu. Agora. Na mansão, Rafael chamou Lucas. Tem alguém aqui. O menino apareceu no topo da escada e ficou paralisado ao ver Marina. Depois, gritando de alegria, desceu correndo. Marina. Marina voltou. Ela se ajoelhou e ele se jogou em seus braços com força. Ficaram abraçados, chorando e rindo. Eu sabia que você ia voltar. Eu rezei todo dia. Nunca mais vou embora. Nunca mais. Prometo. Nos meses seguintes, a mansão se transformou. Marina cuidava de Lucas com total liberdade. Manhãs com abraços e beijinhos, café da manhã farto, tardes no parque. Lucas florescia, recuperando a alegria roubada. Rafael, mais presente, via Marina tratar Lucas como seu próprio filho. E aos poucos, percebeu que estava se apaixonando por ela. 3 meses depois, um psicólogo avaliou Lucas. O trauma era severo, mas o ambiente de amor estava acelerando a recuperação. Continue fazendo exatamente o que estão fazendo. Amor incondicional é o melhor remédio. Lucas continuava se transformando. Um dia, chamou Marina de mãe pela primeira vez. Mãe, olha o que eu fiz. Marina chorou. Pode me chamar de mãe sempre que quiser. Então você é minha mãe agora, para sempre, para sempre. Naquela noite no jardim, Rafael confessou. Estes meses foram os melhores da minha vida. Você é a mãe que Lucas escolheu. E você se tornou a mulher que eu amo. Marina, você aceita se casar comigo? Ela chorou. Sim, eu também te amo. Seria a maior honra. Quando contaram a Lucas, ele explodiu em alegria. Vocês vão casar. Então a Marina vai ficar para sempre. Para sempre, filho. Vamos ser uma família de verdade. O casamento aconteceu 3 meses depois no jardim. Cerimônia simples com amigos próximos. Durante a cerimônia, Lucas pediu para falar. Marina, você me salvou quando eu estava triste. Me abraçou quando ninguém abraçava. Agora você vai ser minha mãe para sempre, e eu prometo te amar para sempre também.
Marina se ajoelhou e o abraçou. Eu te amo tanto, meu filho. 2 meses depois, Marina descobriu que estava grávida. Rafael a girou pela sala, rindo e chorando. Vamos ter um bebê. Lucas ficou extasiado quando souberam. Vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. Vou proteger o bebê. Vou ensinar ele a brincar. Sofia nasceu numa manhã de primavera. Lucas segurou a irmãzinha com cuidado extremo. Ela é tão pequenina, tão perfeita. Vou cuidar dela para sempre, mamãe. Os anos passaram em amor e harmonia. Lucas se tornou um irmão dedicado. Quando Sofia começava a andar, ele segurava sua mãozinha. Quando tinha pesadelos, ficava ao seu lado. Rafael havia mudado completamente, priorizando a família. Marina observava seu menino transformado em pessoa incrível, gentil, empática, protetora. Uma noite, com Lucas aos 9 anos e Sofia aos 4, ele revelou seu sonho. Quero ajudar crianças tristes quando crescer. Crianças que não têm ninguém. Quero ser tipo um herói que leva essas crianças para casas cheias de amor como vocês fizeram comigo. Marina chorou. Acho que você vai ser ótimo nisso, filho. Lucas sorriu e voltou ao desenho. Sofia correu para o irmão e subiu em seu colo. Lucas a abraçou. E Marina se aconchegou em Rafael. Olharam para seus filhos, para aquele lar construído sobre os escombros do passado. Haviam provado que famílias são formadas pelo amor, pela escolha consciente de cuidar um do outro. Lucas havia começado em sofrimento e medo, mas havia encontrado amor na forma de uma jovem babá que se recusou a ficar calada. Essa babá se tornou sua mãe, sua heroína. E agora estava pronto para passar esse amor adiante. Naquela noite, Marina beijou Lucas e Sofia antes de dormir. Lucas segurou sua mão. Mamãe, obrigado por tudo, por me salvar, por me amar. Marina se sentou. Não precisa agradecer. Foi você quem me salvou também. Me deu propósito, família, amor. Somos uma equipe. Sempre fomos, sempre seremos. Lá fora, Marina encontrou Rafael na varanda. Ele a abraçou. Obrigado por não ter desistido do meu filho, por ter lutado por ele, por ter transformado nossa casa em lar. Marina apoiou a cabeça nele. Fizemos isso juntos. Somos uma família agora, construída sobre o amor, não sobre o sangue. Dentro da casa, 2 pequenos dormiam protegidos e amados. Um carregava cicatrizes, mas também força e compaixão. A outra crescia cercada por tanto amor que nunca saberia o que era sentir-se sozinha. Juntos representavam esperança, redenção e o poder do amor incondicional. Enquanto os anos passavam, aquela família permaneceu unida. Lucas se tornou defensor de crianças, dedicando sua vida a garantir que nenhuma sofresse como ele. Marina continuou sendo a força amorosa que mantinha todos unidos. Rafael aprendeu que estar presente valia mais que qualquer sucesso. E Sofia cresceu sabendo que era amada e que tinha um irmão que daria sua vida por ela. A história que começou com dor terminou com amor. Provou que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega, que o amor pode curar as feridas mais profundas, que famílias verdadeiras são aquelas que escolhemos com o coração, e que o amor verdadeiro, puro e incondicional é a força mais poderosa que existe. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Rafael e Lucas tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e família, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi o reencontro emocionante entre Marina e Lucas, a coragem de Rafael ao descobrir a verdade, ou a transformação do menino que aprendeu o que é ser amado de verdade. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram do poder transformador do amor. Compartilhe esta história com quem você ama. E te esperamos no próximo episódio, onde mais emoções e revelações aguardam por você.